Atrasos e cancelamentos de voos são os principais motivos de reclamação contra as companhias aéreas e podem ser um transtorno para quem é pego de surpresa, principalmente nesta época do ano. Desde julho de 2010, as empresas são obrigadas a manter os passageiros informados sobre atrasos e cancelamentos, mas é comum o passageiro chegar ao aeroporto e descobrir que não vai viajar no voo planejado. Existem também casos em que o consumidor tem o bilhete de volta desmarcado, caso não embarque na ida. Na reportagem especial de Jesus Mosquera, você vai saber qual tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre esse assunto. As passagens de ida e volta já estavam compradas quando Amanda decidiu antecipar em 5 dias o embarque. Trocar a data ficaria mais caro do que um novo bilhete de ida. Então ela assumiu o prejuízo e comprou mais um bilhete de embarque para o Rio de Janeiro, na expectativa de que o voo de volta da primeira compra seria mantido. Após as férias, Amanda foi ao aeroporto do Rio sozinha, com toda a bagagem, para retornar a Brasília. Na hora do check-in, descobriu que não tinha mais a passagem de volta. Eu fui no guichê da empresa, a atendente me disse que não tinha nenhuma passagem no meu nome, que tinha uma passagem, mas que estava cancelado, porque eu não tinha ido com a empresa e não tinha como eu voltar, minha passagem de volta estava cancelada. Foi praticamente a mesma história de 2 passageiros de São Paulo que vieram a Brasília com os bilhetes também comprados antecipadamente. A diferença é que eles não trocaram a data, e sim o local do embarque. Em vez de sair de Campinas, preferiram embarcar por Guarulhos. Na hora de retornar para casa, não conseguiram fazer o check-in. As passagens de volta haviam sido canceladas pela companhia aérea, porque os passageiros não usaram os bilhetes de ida, saindo de Campinas. Os passageiros ingressaram com ação de reparação de danos morais e materiais no Tribunal de Justiça de São Paulo. O pedido foi negado na primeira e na segunda instância. Mas, ao julgar o recurso especial, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reformou a decisão. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, destacou: obrigar o consumidor a adquirir nova passagem aérea para efetuar a viagem no mesmo trecho e hora marcados, a despeito de já ter efetuado o pagamento, configura obrigação abusiva, pois o coloca em desvantagem exagerada, sendo ainda incompatível com a boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais. Este advogado explica que o direito do passageiro está previsto no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Toda cláusula que coloca o consumidor em excessiva desvantagem em relação à empresa. No caso, a empresa ela se deu o direito, entre aspas, de cancelar o bilhete de volta sob o argumento de que não poderia ir, né? Como ele não foi, não poderia voltar. Só que existe um desequilíbrio à medida em que o consumidor não tem esse poder de cancelar unilateralmente o seu bilhete de ida sem qualquer penalidade. Então, à medida em que não existe uma paridade de direitos, essa cláusula é considerada abusiva. Ao relatar o recurso especial no STJ, o ministro Marco Aurélio Belize apontou a prática de venda casada. A companhia aérea condicionou a passagem de volta ao voo de ida. A venda casada é proibida pelo artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. A terceira turma do STJ condenou a empresa aérea a restituir os valores pagos com as passagens de retorno adicionais e fixou indenização de R$ 5.000 por danos morais em favor de cada passageiro. O STJ já havia adotado conclusão no mesmo sentido em 2017, quando a quarta turma condenou uma companhia aérea a indenizar uma passageira em R$ 25.000. Ela também perdeu o bilhete de volta por não comparecer na ida. Agora, com essa decisão unânime da terceira turma, o STJ pacifica o entendimento sobre a questão, criando um precedente a ser obedecido pelas empresas aéreas. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, aborda a mesma questão na Resolução 400, em vigor desde março de 2017. O artigo 19 estabelece que o bilhete de volta deve ser preservado se o passageiro não usar o de ida, mas só se avisar a companhia aérea até o momento do voo. Pela resolução da ANAC, se o passageiro não avisa, a empresa pode cancelar o bilhete de volta. Ainda assim, o passageiro pode contestar o cancelamento unilateral porque, conforme as decisões do STJ, continua configurada a prática de venda casada.
O Juizado Especial do Aeroporto de Brasília lida frequentemente com essa questão, como explica este servidor responsável pela conciliação entre passageiros e companhias aéreas. Há casos, que nós já conseguimos numa conciliação, mesmo o passageiro não avisando, chamando a companhia para tentar fazer a tratativa de resolver a questão e colocar ele num próximo voo. Bruno Cardoso explica também como o passageiro pode buscar o exercício deste direito ainda no aeroporto, se perder a passagem de volta. Iniciada a demanda, a gente reduz a termo os fatos, já inicia o processo com um protocolo. Como o nosso processo ele é eletrônico, a juíza já toma conhecimento instantaneamente e já é designado a audiência de conciliação agora processual.